Deus, agora, ó Deus querido, nós entramos na Tua presença, pedimos perdão dos nossos pecados e das nossas falhas. Sempre fazemos isso, porque a gente não sabe, ainda que não inconsciente, talvez não percebemos, podemos ter pecado contra o Senhor, e não queremos que haja divisão entre nós e o Senhor. Se é uma coisa que não, se é algo que não pode acontecer de jeito nenhum, é essa divisão, porque as nossas orações precisam subir, nós precisamos de resposta. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e erros. Nós somos falhos, tem misericórdia de nós. Passa do Teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Nos cubra com Teu sangue, assuma o controle desta reunião. Derrama do Seu poder sobre nós. Nós precisamos de unção, nós precisamos de poder, da Tua manifestação. Venha ao nosso encontro agora. Manifesta a Tua glória, meu Deus. Nós dependemos do Senhor. Nos dê unção e poder. Assuma o controle do trabalho. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas contra nós. Inveja, olho gordo, maldade, pragas, nós quebramos em nome de Jesus. Todo ritual diabólico, toda atuação maligna, aquelas que nós não temos consciência, nem sabemos, mas que estão acontecendo no mundo espiritual, nós destruímos no Teu nome. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória, poder no Teu sangue. Passa do Teu sangue sobre nós. Nos proteja, nos defenda, nos ajuda. Cuida de nós. Seja com cada um. Nós queremos muito crescer, eu quero tanto crescer, eu sei que cada um que está aqui deseja imensamente crescer. Nós ansiamos por isso, nós desejamos isso. Nos ajuda, meu Pai. Seja conosco. Assuma o controle deste trabalho e que possamos sair desta reunião de uma forma diferente, mais crescidos, maduros, com uma visão ampliada. Ó, meu Deus, que a nossa mente seja dilatada aqui hoje, que nós possamos ver aquilo que nós não temos visto. Eu agradeço pela vida, pela salvação, pela oportunidade de estarmos aqui e agradeço já por toda a transformação que eu sei que já está operando. Eu declaro isso e tomo posse. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga: eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Palavras negativas, julgamentos, críticas, calúnias, coisas do tipo, podem voltar como um bumerangue. Julgamentos, críticas, são como um bumerangue. Sempre voltam. Então, você precisa, e eu tenho respaldo para isso, vou ler agora. Você precisa se lembrar, até o fim dos seus dias, que o que você critica é o que te acontece. Com a mesma medida que você mede alguém, você será medido com acréscimos. Se você julga, você será julgado. O que você planta é o que você colhe. O que hoje você critica é o que amanhã você vai, cedo ou tarde, viver na pele. Não esqueça disso. Para o seu bem, para o bem da sua família, das próximas gerações. Palavras negativas,
críticas, julgamentos voltam como um bumerangue. Isso é muito importante que entre como entendimento, porque quando você for tentado a julgar, e se você é uma pessoa rápida para julgar, rápida, porque a sua mente é maliciosa, o seu coração não é puro, e a Bíblia diz, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Se você não é generoso, não é misericordioso, não é um pacificador, você não pode dizer que tem o Espírito de Deus. Se o seu coração não é puro, você não pode dizer que tem o Espírito de Deus. Se você é uma pessoa julgadora, uma pessoa de mente maliciosa, a Bíblia diz, não eu, que as pessoas julgam as outras por aquilo que elas são. Então, quando você tem sempre um pensamento malicioso sobre alguém, sempre você acha que há algo a mais, você está sempre desconfiado, é porque dentro de você existe esse espírito, com a capacidade de fazer tanto ou mais. Palavras negativas, julgadoras, críticas, voltam como um bumerangue, elas são como um bumerangue. Mateus 7, 1, 2, vamos juntos? Não julguem. De novo, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Vamos continuar, pois da mesma forma, de novo, pois da mesma forma, de novo, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Da mesma forma que você julga, vão te julgar. Da mesma forma que você mede, o que você usa para medir alguém, para interpretar alguém, para discernir alguém, vai ser usado contra você. Cada um usa, tem uma forma de interpretar as pessoas, de olhar para elas, de medi-las. Tem gente que já, de cara, ela olha para uma pessoa, ela decide que ela não vai gostar dela. Mas ela é cristã. E ela diz que ela é lavada e remida no sangue de Jesus, batizada e até batizada no Espírito Santo. Mas ela olha para uma pessoa e diz, não fui com a cara dela. E eu já vi gente cristã usar essa expressão que nem cabe para a nossa fé. O meu santo não bateu com dela. Mas essas pessoas têm a capacidade de agir dessa maneira e essas mesmas pessoas de cobrarem de Deus uma mudança para as suas vidas. Como Deus pode promover pessoas assim? Que não conseguem tirar o melhor das pessoas, mas sim o pior. Que elas estão sempre desconfiadas, prontíssimas para julgar, para emitir uma opinião à base do olho. Elas olham para a pessoa, elas dizem, não gosto, não vou gostar, não quero. Não estou dizendo que você tenha que conviver com uma pessoa que você não simpatizou, não simpatiza, mas você precisa ser mais profundo, agir como o Espírito Santo ensina na palavra. Se amor não é sentimento,
Então, olhar para uma pessoa e interpretá-la à base do olho, da aparência, olhou, não gostei. Ainda mais, tem aquelas, quantas vezes encontrei pessoas assim, dizendo, eu não gosto de tal pessoa. Por que você não gosta? Porque alguém me disse tal e tal coisa dela. Ah, então você tem uma opinião formada em cima da opinião de alguém. E que possivelmente esse alguém tem uma opinião também formada em cima da de outra pessoa. Eu já falei para você que se alguém vem contar algo para você, que já passou por 2, 3 pessoas, 4, não considere isso verdade. Porque as pessoas aumentam, elas acrescentam, elas inventam. As coisas crescem, mudam. Quantas vezes eu vejo gente pegando coisas fora de contexto, e disseminando o veneno, e muitas vezes arruinando com pessoas. Quem já passou por julgamento sabe o quanto isso é doloroso. E a injustiça é a pior dor. Não tem dor maior do que a da injustiça. E as pessoas, elas são rápidas para julgar, muitas. E quando alguém está passando por um momento difícil, muitas se aproveitam daquilo para pesar ainda mais a vida daquela pessoa. E Deus não aprova esse tipo de comportamento. Deus não pode abençoar pessoas que têm esse tipo de comportamento. Não foi nos dado esta permissão, a permissão de julgar, não pertence, não foi nos dado por Deus. Nós não temos esse direito. E os cristãos deveriam ter temor de Deus e não fazer essas coisas. Mas, infelizmente, muitos passam para frente coisas que eles não sabem, muitas vezes coisas fora de contexto, que elas nem sabem o que significa, o que é, como é. Muitos falam de coisas que eles não têm a menor noção do que aquilo significa, ou inventam coisas que não existem. E isso eu estou falando, não estou falando do mundo, não, porque o mundo jaz no maligno. E o Deus desse século já cegou o entendimento dos incrédulos. Eu estou falando de gente que está dentro de igrejas, que carregam Bíblias, e que se dizem de Deus, mas que são maliciosas, julgadoras. Marcos 4, 24, 25, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. A palavra de hoje deve ser considerada atentamente por cada um. Continuou ele, com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais acrescentarão para vocês. Você hoje julga uma pessoa, mede uma pessoa, que critério, sei lá, você usou? Amanhã isso vai voltar para você com acréscimo. Algumas pessoas vão ter que pedir muita misericórdia de Deus, porque talvez não aguentem os acréscimos dos seus julgamentos que estão voltando. Porque hoje você julga uma pessoa. Você vai ser medido com a mesma medida e com acréscimos. Isso não vai voltar com a mesma medida. Está ouvindo isso? Isso vai voltar com uma medida muito maior para aquele que cometeu esse pecado. Porque isso é pecado. A quem tiver, mais lhe será dado. Mas de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado.
se você não tem nada de Deus, pois o diabo, se você procede de uma maneira estúpida, o diabo consegue tirar até o que você não tem. Que é o que eu vejo, gente, acontecendo com algumas pessoas. O diabo já está conseguindo tirar até o que elas não têm. Até o que elas não têm, ele já está tirando. Essa leitura é um pouco longa, na verdade vai do 24, 1 Samuel 14, 24 a 46, mas eu não vou ler até lá, vou ler só até o 32, é preciso ler. O resto, depois você pode ler em casa, eu penso que é muito sério isso aqui. 1 Samuel 14, 24 a 46. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Preste atenção nisso aqui. Ele estava à frente do exército. Agora, os soldados, para ter força para lutar, coisa que o próprio Jonatas fala aqui embaixo, precisa estar bem alimentado. Gente sem direção, sem visão, faz coisas estúpidas, que não ajudam, que não acrescentam, elas sempre estão dando um tiro no pé. Elas são expostas ao ridículo com atitudes estúpidas, insensatas que elas tomam. E elas não aprendem. O Saul começou muito bem. Primeiro rei de Israel teve tudo para ter uma biografia maravilhosa, e tem uma biografia desastrosa. Ninguém quer a história do Saul. O início, sim, tem coisas muito boas, que a gente aprende, que edificam. Outras, nós aprendemos também, mas o que não devemos fazer. Então, ele pega e diz assim, no momento, sem pensar, ele diz: maldito todo o que comer antes do anoitecer, até que eu tenha vingado os meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Porque isso era muito sério, a palavra de uma autoridade era levada muito a sério. Porque, realmente, a Bíblia manda respeitar. Jonatas, olha aqui, olha o bumerangue. Ele impôs sobre os soldados dele um juramento severo. Ele deu uma ordem severa, ele quase matou o exército dele. Os soldados, ele não pensou em ninguém, ele só pensou nele. Só nele. Porque certamente o juramento não aplicava a ele. Ele deve ter comido. E os homens estavam morrendo. O Jonatas era o filho dele. Não sabia do juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou o favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam, a maldição pegou nele. Então, um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse, ó a visão do Jonatas: meu pai trouxe desgraça para todos nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos? A matança dos filisteus não teria sido muito maior? Claro que sim. Um exército forte, alimentado, motivado, não um povo com fome, desmotivado, e ainda debaixo de um jugo desse, imposto por ele. Naquele dia, depois de derrotar os filisteus, desde Miquimás até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Olha o que ele fez eles fazerem.
então se lançaram sobre os despojos e pegaram as ovelhas, bois e bezerros, mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com sangue. Quer dizer, comeram a carne crua, coisa que a lei proibia, porque a vida estava no sangue e eles comeram a carne crua. Então, vamos analisar isso aqui. Você hoje impõe um jugo, você coloca um jugo pesado sobre alguém, você pesa a vida de alguém de alguma forma. Um juramento severo, uma ordem severa. Você pesa a vida de uma pessoa com um julgamento severo, um fardo você coloca sobre aquela pessoa. E a Bíblia diz que quem dá alívio aos outros, alívio recebe. Isso vai voltar para você. Que isso funciona como um bumerangue. Sempre volta. Ele impôs um juramento severo, uma ordem sem sentido, além de estúpida, pesada demais sobre os seus soldados. Quem comesse ia contrair uma maldição, não sei o quê. Ok, maldito que comer. O filho dele foi lá e comeu. A maldição não pegou sobre ninguém, porque os outros sabiam e obedeceram, mas o filho não sabia, pegou no filho. Então, às vezes, o que você joga para alguém, amanhã você se vê vivendo, você se encontra na mesma situação, ou com você, com o filho, com o neto. Eu fui criada numa igreja, na época, hoje já melhorou bastante, mas na época, com uma doutrina interna muito rigorosa, difícil de ser cumprida. E eu me lembro de um pastor, eu era adolescente, ele, em relação ao divórcio, ele era extremamente agressivo. Então, ele excluía, ele tirava da comunhão, ele levava até o altar publicamente para as pessoas pedirem perdão. Era um sistema deles. E excluía aquelas pessoas dos trabalhos, elas eram tiradas, eram excluídas da Santa Ceia, da comunhão, não podiam tomar a ceia, coisas assim pesadas. Muitos se desviavam, os filhos de muitos se desviaram. Porque alguns têm estrutura para aguentar algumas coisas, outros não têm. Ah, bispa, mas a Bíblia não condena o divórcio? A Bíblia condena o divórcio como condena um monte de outras situações. Agora, para começar, a minha defesa é pela família. Nós nunca desistimos de unir a família. Ouviu? Esse é o primeiro passo. É unir a família. É conseguir fazer com que aquele casal chegue e encontre um equilíbrio e se acerte. Porque essa é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é essa, a vontade da igreja é essa, do Ministério Mudança de Vida é esse. O meu trabalho há anos tem sido esse. Agora vamos lá. Esse pastor, ele tinha a sua senhora, tinha estrutura para aguentar o temperamento dele. Ele vinha de gerações onde todo mundo estava suportando, seguindo à risca todo o sistema, tudo que tinha que fazer, até que a filha dele se separou. Não muito depois, o neto se separou. Aí ele se viu numa situação que ele não havia previsto. Você vai dizer, mas você vai prever algo ruim na sua... Não, não é isso. Mas não pese a vida dos outros, porque vai voltar contra você, de um jeito ou de outro. Não haja como
você está acima do bem e do mal, e com você nada vai acontecer. Comigo isso não acontece. Eu posso trazer o Pedro, que jurou de pé junto que nunca trairia o Senhor e que morreria por ele, e traiu ele 3 vezes de uma vez só. Nessa minha caminhada com Deus, o que eu mais vi foi gente dizendo: dessa água eu não bebo, e bebeu. Isso eu nunca vou fazer, e fez. Isso comigo não acontece, e aconteceu. Porque nós estamos debaixo de uma misericórdia, a misericórdia de Deus, e quando você não tem misericórdia dos outros, você vai acabar, não vai atrair para a sua vida misericórdia. A Bíblia diz: os misericordiosos encontrarão misericórdia. Então, quando você pesa a vida de uma pessoa, isso vai voltar contra você, porque não foi lhe dado esse direito. E alguns religiosos legalistas, sem nenhum temor, pesam a vida das pessoas e mandam muitas para o inferno sem dar a elas a oportunidade delas reconstruírem a vida. Eu não sei o que está no coração de uma pessoa, só Deus sabe. E ela pode encontrar arrependimento e um relacionamento construir com Deus, que é ela com Deus, não sou eu que vou dizer isso. Então, até que isso aconteceu na casa dele. A filha cantava no coral, a família toda. A casa dele, na casa dele aconteceu aquilo que ele vinha condenando, pesando de forma, por que não dizer, arrogante, num tom de que comigo isso nunca vai acontecer, eu tenho o controle da situação. Ninguém tem o controle de nada se Deus não estiver na frente. Você pode dizer uma coisa hoje e amanhã o seu discurso mudar. Como o discurso dele teve que mudar e como o discurso de muitos desses que eu conheci ao longo da minha vida foi mudando quando as coisas começaram a acontecer dentro de seus lares. Eu vi muitas coisas acontecerem e vi os discursos mudarem. Aquela agressividade, aquela brutalidade, às vezes até animal, para falar do fracasso, principalmente conjugal de alguém. Uma hipocrisia. Muitos desses mudaram radicalmente os seus discursos, depois que viram nos seus lares, porque a maioria desses, alguns eu pude presenciar, seus filhos se separando, filhos se envolvendo com drogas, alguns indo parar na prisão, situações várias aconteceram. Os discursos mudaram. Compreendeu? Compreenderam? As pessoas começaram a ter um outro discurso. Porque agora as coisas estavam acontecendo nos seus lares. Então é muito fácil uma pessoa atacar com uma brutalidade a vida do outro, quando nada disso está acontecendo na casa dele. Mas quando acontece com gente próxima, que ele ama, principalmente com filho, com neto, aí a visão muda. O nível de compreensão também, de misericórdia também. Eu estou me fazendo entender? Porque algumas pessoas não têm misericórdia dos outros. Elas não têm. O nosso papel é manter a família a todo custo. E quando isso não é possível, quando aquela pessoa, um dos cônjuges não tem estrutura, ou quando um cai em desgraça, faz algo, o que você vai fazer? Bom, vocês estão fora, vão para o inferno, que lá é o lugar de cada um. Eu já fui muito atacada por dar apoio às pessoas para elas reconstruírem suas vidas.
porque esse é o meu papel, de reconstruir a família, de manter a família e reconstruir vidas, e não destruí-las. O Espírito que Deus colocou em mim, levanta vidas, não derruba. Constrói, não destrói. O meu Deus, o Deus que eu conheço, é um Deus de novas oportunidades, chances e oportunidades. Eu jamais vou viver uma hipocrisia. Jamais vou aceitar. Eu tenho filhos, eu tenho netos agora. Eu luto para manter e equilibrar e ajudo no casamento de cada um. Mas sei que quem pode sustentar é Deus. As cabeças de hoje, os jovens, muitos já não têm aquela mesma estrutura que muitos lá atrás tinham, mesmo conhecendo a palavra. E eu não estou fazendo uma concessão, não é nada disso. Só estou dizendo que o discurso muda radicalmente quando as coisas acontecem do seu lado, na sua casa. Aí sim você vê as pessoas sendo mais tolerantes, pacientes, benevolentes, misericordiosas, generosas, não pesam mais a vida dos outros como pesavam. Eu já vi gente que se separou e depois, numa religiosidade, atacar outros que viveram situações assim, de forma brutal, como se nunca tivesse vivido algo assim. De você olhar e dizer assim, mas peraí, você teve uma nova chance, reconstruiu sua vida e ninguém mais pode reconstruir. Aí a pessoa vem e diz, não, mas no meu caso, no seu caso o quê? Porque é com você o mundo tem que te entender, porque é com outro o mundo tem que atacar e apedrejar. Não. Ah, porque no meu caso, o seu caso o quê? Todo mundo tem uma história. É fácil quem está de fora, eu que lido com a intimidade das pessoas, graças a Deus elas confiam a intimidade delas a mim. Eu vejo, cada história é uma história, são tantas dores, tanto sofrimento, que quem está de fora não sabe as dores que aquela pessoa está passando, as lágrimas que ela está derramando, para poder apedrejar brutalmente. Muitas vezes você não sabe o que acontece em quatro paredes, o sofrimento que acontece em quatro paredes, as lutas que se acontecem lá, coisas, dores profundas, que as pessoas têm que vencer, superar. E levanta às vezes um bando de religiosos hipócritas, que não sabem cuidar nem sequer das suas próprias vidas, e pegam a primeira pedra que aparece, e tacam de forma brutal, animal. E isso não pode ser aceito pelo povo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de verdade, não pode viver dessa maneira. Isso está errado. As pessoas tendem a jogar o passado das outras com uma facilidade na cara. É porque você fez isso, fez. Peraí, você é nova criatura, a pessoa é nova criatura. E você, eu vou dizer uma coisa, se você tem um passado, você é nova criatura, não deixa ninguém acusar você. A culpa é um beco sem saída e nós não podemos carregar a culpa. A Bíblia diz que o Senhor tirou de nós o opróbrio, que é a vergonha. Não cabe, ninguém tem um direito de pesar a vida do outro. Ninguém. E normalmente os que pesam são os hipócritas, sem temor, que não têm conduta correta, coisa nenhuma, mas adoram julgar os outros. As pessoas que eu vi mais atacar a vida do outro são aquelas que têm telhado de vidro e que a vida está uma desordem, mas na primeira oportunidade atacam os outros sem nenhum temor, sem nenhuma misericórdia. O seu Saul aqui impôs um juramento pesado, uma ordem pesada sobre os seus soldados. Aquilo voltou para sua casa. A maldição pegou no filho, porque o filho não sabia, foi lá e comeu, e a maldição pegou nele. Não bastando aquela atitude estúpida, levou os soldados a comerem
estavam num desespero tão grande, porque é isso que gente sem visão, gente estúpida, gente que só vive na religiosidade e faz com os outros, conduzem essas pessoas a reações estúpidas, a uma direção estúpida, porque elas não sabem conduzir nem a vida delas. Elas não sabem conduzir a vida delas e vão lá e colocam as pessoas em situações que elas ficam desnorteadas, desorientadas e fazem coisas estúpidas. Os soldados ficaram tão desorientados, com tanta fome, tanto cansaço, que comeram carne crua, mataram ali, começaram a comer. Imagina a cena. E tudo por quê? Porque aquela autoridade sem visão nenhuma estava impondo aquele jugo sobre aquelas pessoas, e aquilo estava voltando para a casa dele mesmo, para a vida dele. Para a vida dele. Nós precisamos aprender. Ninguém casa para separar, a não ser que sejam pessoas malucas aí fora. Eu não posso acreditar que uma pessoa de juízo casa pensando, me separo amanhã. Tudo bem, tem gente maluca para todo lado, mas não posso crer, pessoas normais, elas casam com o intuito de viver uma vida inteira feliz, abençoadas. Elas querem ser felizes, elas querem construir uma vida. Aí cada história é uma história, cada situação é uma situação. Aí a pessoa vem e pesa a vida do outro, e pesa e explora, e gosta de envergonhar, de zombar, de se colocar como superior, porque isso comigo não aconteceu. Eu ouvi muita gente falar assim. Com eles até, muitos escaparam, mas foi pior. Porque às vezes quando acontece com o filho é pior do que quando acontece com você. Quantos que tiveram suas gerações roubadas, e não há dúvida que foram aquelas portas diabólicas que foram dos julgamentos, das críticas, que foram sendo abertas. Então, o trabalho da igreja, o trabalho do povo de Deus é unir, é ajuntar, é cuidar, é defender a família. Se algo não funcionar, o trabalho da igreja continua sendo o mesmo, de cuidar, de proteger, de defender as pessoas, de cobri-las. Exatamente isso. De estender a mão para elas e ajudá-las no processo de restauração. É esse o trabalho da igreja. A igreja não vai fazer concessões, isso e aquilo. O que é certo diante de Deus é certo, o que é errado é errado. Porém, nós estamos nesta terra, o arrebatamento não aconteceu, a pessoa não morreu. Então, vamos crer. Onde é melhor? Ela na igreja buscando se acertar e crescer e reconstruir a vida dela, ou no mundo, nas garras do diabo, para ser tragada a qualquer momento? Algumas pessoas agem como se fosse melhor que elas estivessem lá no mundo, se destruindo de vez e arruinando com tudo. Não, de jeito nenhum. Eu jamais vou admitir um pensamento dessa, uma visão dessa. Não admito no meu ministério. Combato com muito rigor esse legalismo, esse peso, esses julgamentos. Combato. Porque se a igreja do Senhor Jesus não estiver aqui para ajudar as pessoas, quem é que vai ajudar? Quem é que vai ajudar? Aí eu pergunto, o que é mais? Para algumas pessoas, é mais pecado o divórcio do que julgar. Você acha que existe pecadinho ou pecadão? Então, vou dizer uma coisa para você. Se o divórcio é pecado, julgar é pecado. Agir na hipocrisia é pecado.
Jesus defendeu vários, mas os hipócritas ele condenou. E ele chamou de sepulcro, raça de víboras, sepulcros caiados. Eu não aceito a hipocrisia. Eu não aceito essa visão de uma religiosidade. Eu tenho que ser espiritual a qualquer custo para que você me veja assim, porque eu preciso defender a minha imagem. Você não precisa defender a sua imagem quando você tem uma boa conduta. A sua imagem está defendidíssima através de uma conduta íntegra. Eu não vou viver de imagem, não vou falar o que as pessoas querem ouvir. Eu vou falar aquilo que eu tenho que falar. Aquilo que tem que ser. Ah, não concordo. Não tem problema. Não vou mudar também. É desse jeito, acabou. Aí, no ministério, aceita isso, aquilo. Não aceito o pecado. Eu defendo uma vida santa. Mas não vou mandar ninguém para o inferno, porque quem faz isso é Deus. O papel da igreja é cuidar, é defender as pessoas. Uma pessoa, ela não perde o valor para mim, porque ela teve um fracasso, porque algo na vida dela aconteceu. Até porque eu sei muito bem que se não for a misericórdia de Deus na vida da gente, a gente não vai longe. E vou dizer mais, se eu estou aqui é pela misericórdia de Deus. Então, quanto mais eu plantar misericórdia na vida das pessoas, mais Deus vai derramar misericórdia na minha vida e na vida da minha família. Porque se amanhã eu precisar que alguém tenha misericórdia dos meus, eu quero ter essa colheita. Hoje eu tenho misericórdia do fulano, dos filhos de não sei quem. Amanhã, isso volta para a minha vida. Hoje você não tem misericórdia de uma pessoa, não tem misericórdia da família dela, dos filhos dela, da dor dela. Você não entende aquele momento difícil, que já ninguém precisa cutucar mais, quando você já sofreu um fracasso, principalmente na área conjugal. Você pode ter certeza que não precisa de mais um para vir espetar. Você já tem o bastante. Porque ninguém quer passar por isso. As pessoas lutam para ter uma vida bem construída e equilibrada. Pelo menos é o que eu vejo. Claro que eu não estou falando, generalizando, porque o mundo tem gente de todo tipo, tem gente louca, gente que vive uma vida louca. Aí essas pessoas são as escolhas delas, mas a maioria das pessoas que vieram até mim, vieram buscando ajuda por uma mudança. Elas queriam uma mudança. Algumas vezes as coisas não saem como todos nós desejamos, Deus é que sabe. E aí? Mas Deus, e aí? Não, peraí, nós estamos orando, estamos buscando, está nas mãos de Deus. Vamos seguir a nossa vida confiando em Deus. Estou fazendo entender. O Saul voltou para quem? Para o filho dele. Aquele fardo que ele colocou sobre os seus soldados, voltou para o seu próprio filho, porque foi o filho que foi lá e contraiu a maldição, porque fez uma coisa que não sabia. Por causa de uma insanidade do pai. Agora eu vou ler vários versículos para você. Talvez nem explique tudo, porque não dá mesmo. Mas eu faço questão de ler um por um. Jó 4, 7 a 9. Reflita agora. Olha o que o Jó falou. Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá.
Ele disse: o inocente não vai perecer, o íntegro não vai sofrer destruição, mas as pessoas que semeiam o mal, que cultivam o mal e semeiam a maldade, isso vão colher. Porque quando você julga, você ataca, você pesa a vida de uma pessoa, você tem um olhar arrogante, altivo para ela, é o que você está cultivando, e é o que você está semeando, e é o que você vai colher. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira, eles perecem. Deixa eu ler esses outros e depois eu volto nesse último aqui. Provérbios 11, 18 a 20. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração. Os perversos são esses julgadores, caluniadores, legalistas, que pesam a vida dos outros. Quantas pessoas que têm um passado tão sujo e têm a capacidade de levantar e julgar a vida dos outros, e acusar os outros, e pesar a vida dos outros. Quantas pessoas que receberam o perdão de Deus, por todos os seus erros, de uma nova oportunidade, não são capazes de perdoar as falhas dos outros. Não são. É igual aquela parábola do sujeito que um devia mais ou devia menos, e aquele que devia mais foi perdoado, aquele que devia menos, o sujeito não quis perdoar. Não quis. Ele recebeu a misericórdia na vida dele e não teve misericórdia do outro. Que é o que eu vejo, gente, fazer com a própria vida. Só que isso tudo funciona como um bumerangue. Tudo volta. E se as pessoas não tiverem esse entendimento, tudo volta. Tudo nessa vida volta. Você pode ter certeza disso. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Isaías 32, 17, o fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Quando você age com justiça, com temor, quando você semeia sementes de misericórdia, generosidade, bondade na vida do outro, você vai colher tranquilidade e confiança para sempre, diz a Bíblia. Não é por um tempo, é para sempre. A sua vida vai ser uma vida tranquila, uma vida segura. Você não terá que se preocupar com nada com amanhã. Deus vai prover, vai cuidar, porque você anda em justiça, você pratica a justiça, você age com justiça. Tem uma coisa que eu falo sempre, o Pedroso ouve isso de mim direto. Direto eu falo isso. Com eles, falo com a igreja, mas como ele está mais próximo aqui, eu falo sempre isso: olha, as decisões você vai tomar. Veja, analise se há justiça nisso. Eu não tenho como tomar conta de todos os casos, todas as situações, temos N situações, eu falo, olha, tem que ter, haja com justiça, tem justiça nisso? É justo que seja feito assim? Pense, analise e busque Deus. Porque nenhuma injustiça fica impune. Oséias 8, 7, eles semeiam vento e colhem tempestade. Toda pessoa que semeia injustiça, ela está semeando vento. Você é de caluniar, você é de criticar, você é uma pessoa maliciosa, você é uma pessoa crítica, você pesa a vida dos outros. Você não olha para o quanto Deus teve misericórdia de você e hoje você não tem misericórdia do outro.
Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga. São pessoas que talo sem espiga, que não produz farinha, não produz nada. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros devorariam. Ainda que a pessoa produzisse alguma coisa, seria roubada, porque não há nada de bom nela. Semeia, Isaías 10, 12. Desculpe, Oséias 10, 12. Semeiam a retidão para si, colham o fruto da lealdade. Você semeia a retidão e vai colher fruto de lealdade. Tem gente que cobra isso, mas pergunta se ele semeia a retidão. 2 Coríntios 9, 6. Lembrem-se, aquele que semeia. Não, essa eu não quero. Eu quero a Gálatas 6 aqui, ó. É essa aqui que eu quero, 7, 10. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. É o que eu falei outro dia ainda no programa. Vamos orar pelos missionários. Quem pode semear na vida das missões, dos missionários, semeiem, apoiem. Orem por todas as situações que estão acontecendo no mundo. Mas não é difícil você encontrar gente para parecer espiritual, postando em redes sociais. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão lá, não sei, do outro lado do mundo, que estão passando por isso, por aquilo. E a maioria dessas pessoas, tem gente morrendo do lado delas, elas não estão fazendo nada. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Vamos orar por todos, ajudar todos. Semeiem, ofertem para ajudar as missões, as pessoas. Mas não vamos ser hipócritas, porque se você não está ajudando quem está do teu lado, você não vai ajudar ninguém do outro lado. É que traz, as pessoas querem notoriedade, elas querem levantar a bandeira que eu sou espiritual. Eu estou preocupada com os irmãos que estão sendo degolados do outro lado. E tem gente morrendo aos poucos do seu lado. Muitas dessas pessoas não ajudam os pais, não ajudam os filhos, não ajudam as pessoas, não ajudam os irmãos, não ajudam quem está do lado. Então, você quer saber que uma pessoa é capaz de ajudar quem está do outro lado? É quando ela está ajudando aqui perto. Porque se você não está fazendo nada por quem está perto de você, não me venha dizer que você ia fazer por quem está lá. Hipocrisia. Hipocrisia. Tem que orar por todos, semear, depositar suas ofertas, apoiar, ajude a todos. Mas a Bíblia diz aqui, ó, vou terminar. Não vos canseis de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Se você não está fazendo para os da família da fé, se você não está fazendo para a sua família de sangue, não está fazendo para a sua família da fé, não me venha dizer que você vai fazer para quem está do outro lado do mundo. É que fica bonito postar nas redes sociais algumas frases de efeito, alguns versículos bíblicos, sair na onda da moda, vamos orar, e esses muitos não oram nem por si mesmos, porque as pessoas que realmente fazem, elas não colocam no megafone, elas não saem por aí anunciando aos quatro cantos. Quem faz não precisa disso, porque sabe que a sua recompensa vem de Deus e sabe muito bem que se explorar, vai acabar recebendo glória de homem e vai perder a de Deus. Tiago 3,18, ora, vamos juntos, ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Se você não semeia a paz, paz com as pessoas, leva a paz para as pessoas, ajuda elas a ficarem em paz, dá paz a elas, você não vai ter a colheita da justiça.
Porque algumas pessoas são injustas. Elas tiram a paz, elas só sabem tirar a paz. Elas estão sempre num tom ameaçador. Sempre mostrando que elas estão prontas para agir, para se vingarem, para isso e aquilo, sempre aquele tom ameaçador. E acham, acho que eles não me botaram esse versículo, até queria ter lido ele, se eles tivessem colocado. Tem um versículo que diz assim, não imite, deixa eu ver se está aqui, esse aqui, vamos aqui. Provérbios 3, para encerrar, 27 a 35. Quando for possível, está aqui no meio, eu leio aqui. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não deixe. Você sabe que alguém está precisando de algo. É uma palavra de encorajamento. Eu não falei aqui que nós nunca nos parecemos tanto com Deus quanto quando ajudamos as pessoas. Seja um agente de cura. Você pode ser um agente de cura e não de dor. Nós somos curados para levar cura, salvos para levar salvação, libertos para levar libertação, abençoados para levar a bênção. Deus teve misericórdia de nós, para nós termos misericórdia das pessoas. Deus é generoso com a gente, o tanto que a gente falha. E Deus tem misericórdia, generosidade total conosco. Tem gente que não é generoso com ninguém. Quando for possível, não deixe fazer o bem a quem dele precisa. Tem gente que vai, assim, abençoa o fulano. Tem coisa que você não precisa orar. Você pode ir lá e abençoar e ser um milagre na vida daquela pessoa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se você pode ajudá-lo hoje. Por que você vai jogar para amanhã, estender isso, esticar isso, se você pode fazer algo por essa pessoa hoje, orar com ela hoje, abençoar a vida dela hoje, ajudá-la com algo. Tem tantas situações que às vezes a pessoa está precisando que você podia fazer. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Isso aqui acontece tanto. Às vezes quem está mais próximo é quem mais pesa a vida do outro. Quem está próximo é que pesa, que podia aliviar ou que pesa. Que planeja o mal, que alimenta sentimentos miseráveis. Não acuse alguém sem motivo, sem ele, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. É isso aqui, ó. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Porque tem gente que não tem nem palavras para isso. Está sempre num tom de violência, de que vai fazer, vai assar, vai... Não inveja esse tipo de gente, porque isso é gente rasa, gente que só atrasa a vida e atrasa a vida dos outros também. Ele não vai sozinho, se você estiver junto, ele te leva junto. E nem adote nenhum dos seus procedimentos, porque isso é estúpido. Eu venho aprendendo ao longo da minha vida que tem gente que é briguento por natureza. Não importa o que você faça, se ele quer brigar, deixa ele brigar sozinho. Tem gente que nunca vai estar satisfeito. Se você der a ele um carro zero, ele vai dizer que ele quer um importado. Se você der um importado, ele vai dizer que ele quer uma limusine. Nunca vai estar satisfeito com nada. Não importa o que você faça para aquela criatura, nunca vai estar bem. Ela nunca vai ser o bastante. Isso é um problema que ela tem com ela. Ela acha que todo mundo deve alguma coisa a ela. Ela está sempre cobrando alguma coisa, sendo que ela que deveria construir a vida dela, ela não constrói. Então tem gente que não importa o que você faça, sempre vai ser daquele jeito. Então, dessas pessoas. Essas elas não querem mudar. E você não pode ser assim. Mas tem um monte de gente que quer mudar. Tem gente que quer brigar, deixa brigar sozinho.
Cada dia que passa eu vejo o seguinte: se você entrar na onda de quem quer brigar, vai virar um campeonato de quem fala mais, grita mais, xinga mais e faz mais baixaria. Quem é que sai ganhando numa situação dessa, eu lhe pergunto? Quem que ganha? O campeonato de quem briga mais, de quem tem argumentos mais convincentes. Ninguém sai ganhando numa história dessa. Então, se o sujeito quer viver desse jeito, é a escolha da vida dele. Eu não quero isso para mim, você não tem que querer. Não adote esse tipo de coisa para a sua vida, fica longe disso. Eu lamento quando alguns cristãos saem por aí brigando, comprando briga dos outros, para lá e para cá, não sabem no que estão se metendo, quantos que vão lá e pegam uma maldição com as mãos que não precisavam fazer aquilo. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Deus detesta o perverso. Está lendo isso aí? Mas o justo é seu grande amigo. Então, você quer ser amigo de Deus, seja justo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Ó, veja que ele chama de casa. Do ímpio é casa, agora, ó. Mas ele abençoa o lar dos justos. Porque no caso do justo não é casa, é lar. Ele zomba dos zombadores. Então, quando tem alguém zombando de você, eu sei que isso irrita, isso incomoda. Tem gente que ele leva, se você não tiver controle, ele pega mesmo o seu poder. Porque são zombadores, são cínicos. Tem gente de todo tipo. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Então, quando tiver um zombador na sua cola, deixa que Deus zombe dele, porque Deus zomba que é uma beleza. Quando Deus zomba, ninguém precisa zombar. Ouviu? Quando Deus zomba dos zombadores, fique em paz. Não vai fazer diferença nenhuma você zombar. Ele dá graça aos humildes. Deixa Deus zombar dos zombadores. Fique em paz. Hoje ele zomba de você, amanhã Deus zomba dele. E Deus zomba bonito, hein? A zombaria de Deus é boa. Quando Deus zomba dos zombadores, a coisa é boa. É violenta. E não fica por aí. A honra é a herança dos sábios. Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Todo tolo é exposto ao ridículo. Quanto mais tolo, mais Deus vai expondo ao ridículo. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Palavra de Deus. Então, não aceite essa condição para a sua vida, que é a pior. Faça o que é certo, seja justo, misericordioso, sementes de justiça, semeie, e você vai colher de lealdade, como diz a Bíblia. Não seja rápido para julgar. Não faça isso com a sua vida. Estenda a mão com misericórdia. Porque tudo isso, palavras negativas, julgamentos, calúnias, e etc, etc, voltam como um bumerangue. Voltam, sempre voltam. Se você quiser seguir a sua vida de glória em glória, de vitória em vitória, não se prenda a essas coisas medíocres. Você não é medíocre, você é uma pessoa excelente. E pessoas julgadoras, caluniadoras, pessoas maliciosas, são medíocres. A Bíblia aponta como medíocre, miserável, porque tem um espírito miserável, condenado por Deus. Essas pessoas não prosperam, não são promovidas, não são honradas, mas são expostas ao ridículo, como diz a Bíblia. Todo mundo vê a sua vergonha, a sua derrota. Por quê? Porque não são misericordiosas, são julgadoras, hipócritas, sem misericórdia. Carregue com você a palavra de Deus, a direção do Espírito, a
acumule para a sua vida e para os seus descendentes misericórdia e não iniquidade. Lembre-se disso, acumule. Tem algumas pessoas que só têm acumulado iniquidade, acumule misericórdia. Vá acumulando misericórdia para os seus, estendendo a mão, com generosidade, com temor, com misericórdia. E Deus vai te promover, porque são essas as pessoas que Ele quer promover. Coloque-se em pé, por gentileza, a sua mão no coração por um momento. E creio que estamos muito abençoados com tudo que Deus fez aqui hoje. Fale com o Espírito Santo. Você que se achava invencível e dizia nada vai me derrubar, mas o engano do seu coração. Vamos todos vigiar, para que jamais nos encontremos na mesma situação em que condenamos um dia. Você saiu dizendo, esse é o meu Porque o que você condena hoje, o que você pode estar poderá estar vivendo amanhã. O que você critica hoje é o que te acontece amanhã. Negociou valores e agora veja, com o mesmo olhar altivo, você aquele olhar altivo para alguém, esse olhar virá para você amanhã. É tempo de voltar. Palavras negativas, julgadoras, críticas, caluniadoras, mentirosas, são como um bumerangue, sempre voltam, tudo volta, cedo ou tarde vão voltar. Não plante essa semente para a sua vida, nem para os seus descendentes. O Deus que te chamou, plante sementes de justiça, sementes de justiça, de misericórdia, de perdão, de generosidade, de compreensão. Eu quero que você declare isso diante do mundo espiritual. Eu serei um manancial de compreensão e apoio. Reavivar a fé, o engano abandonar e reconstruir a ponte que rompeu, pois escolhas que se fez. Quando você for tentado a ser malicioso com alguém, combata isso depressa. Quando você for tentado a julgar, combata depressa, porque isso é como um bumerangue, sempre volta. Se você não quer que coisas negativas voltem, sim positivas, plante somente sementes de bênçãos. Porque talvez hoje muitos, talvez você, na sua casa, alguns, não sei, estão vivendo coisas que na verdade é a colheita daquele plantio que foi feito lá. Você julga alguém hoje, amanhã alguém julga você. Você é legalista hoje, você é hipócrita hoje, você usa de versículos isolados para defender algo e se esquece que a palavra de Deus é profunda. Porque algumas pessoas exploram algumas coisas para amargurar a vida de outras. E Deus não compactua com isso. Guarde isso.
Hoje você explora algo para pesar a vida de alguém, amanhã isso vai voltar contra você. Hoje é conveniente para você usar alguns versículos para poder ferir, pesar, tentar mostrar o tamanho da desgraça que está a vida daquela pessoa, o fracasso dela, amanhã isso vai voltar contra você. Eu espero em nome de Jesus que você aprenda esse princípio bíblico e que você não pegue para a sua vida coisas que vão te fazer chorar amanhã. Em nome de Jesus. Arrogância, orgulho, altivez. Eu já vi algumas pessoas que num momento da vida, quando elas se sentiram por cima, elas pisaram tanto nas outras. Quando elas se sentiram seguras, um excesso de segurança, que elas tinham controle da situação. Às vezes o outro que está do lado está tão vulnerável, tão fraco, tão sensibilizado, ou tão entregue, tão inseguro, ou tão complexado, ou tão apaixonado, ou sei lá o quê. E tudo aquilo foi explorado, aproveitado, mas tudo volta. Eu já vi gente chorar para mim, sonhando que algum tempo da vida voltasse. Mas tem tempo na vida da gente que vem, e se não for aproveitado, ele vai e nunca mais volta. Há oportunidades que nós até temos de novo, outras não temos mais. Por isso que a Bíblia diz, para em todo o tempo, e o tempo é agora, faça o que é certo agora, faça o que é bom agora, faça o que é certo agora. Não julgue a espiritualidade do outro, não julgue se o outro merece ou não merece, se ele é de Deus ou não é. Esse não é o nosso papel. Enfim, eu creio que tudo que eu disser agora, vou repetindo. Eu creio que o Espírito Santo entregou a mensagem que era necessária para hoje, que nós possamos aprender bastante com ela. E não permitir que o diabo nos roube nesta área de jeito nenhum. Espírito Santo, eu oro ao Senhor com muita gratidão. Eu oro porque o Senhor tem nos ensinado a viver. E eu me sinto abençoada por esse aprendizado maravilhoso. O Senhor tem nos colocado numa posição de honra dentro daquilo que o Senhor tem nos entregado dia após dia. Eu agradeço ao Senhor pela direção. Eu agradeço pelo Espírito que o Senhor derrama nos nossos corações. Eu agradeço, meu Deus, pela oportunidade de ouvir a sua voz, de aprender e de ensinar. Eu agradeço, meu Deus, porque eu sei que nenhum de nós vamos sair da mesma forma, porque eu sei que o que o Senhor está fazendo aqui hoje muda a nossa vida completamente. O Senhor quer nos promover. E a verdade é que o Senhor não pode promover pessoas que não têm um coração puro. O Senhor não pode promover pessoas hipócritas, que praticam a falsidade, que têm como estilo de vida a falsidade. O Senhor não pode promover pessoas tolas, julgadoras, críticas. O Senhor não pode. Legalistas, sem misericórdia. Não, o Senhor não pode. O Senhor tem trabalhado para nos promover, para nos favorecer. É isso que o Senhor tem feito. Trabalhado para nos erguer. Então, Senhor amado, eu oro por todos. Eu oro, meu Salvador amado. Nós sabemos, Pai, que casamento é compromisso e pessoas íntegras mantêm seus compromissos.
Mas nós entendemos também, Senhor, que cada história é uma história. Cada situação é uma situação. E não cabe a nenhum ser humano pesar a vida do outro. Cabe a cada um de nós ensinar a tua palavra, ajudar a unir e ajudar a restaurar. A estender a mão sempre, abençoar sempre, ter misericórdia sempre. Porque em todo o tempo somos ensinados a praticar misericórdia. Porque quando praticamos misericórdia, a misericórdia vem sobre nós. Os misericordiosos encontrarão misericórdia, está escrito. Que esse Espírito domine cada vida. Eu abençoo o teu povo com entendimento e crescimento, com uma mente saudável, um coração transformado, com corações trocados, que o amor do Senhor, que tem sido derramado nos nossos corações, meu Deus, essa pessoa possa derramar em outros corações também, outras vidas. Amor não é sentimento. O amor da tua palavra é um conjunto de atitudes corretas, de decisões. E que todo o seu povo possa aprender sobre isso e praticar, meu Pai, com excelência, com elegância, com fidelidade, com lealdade, com comprometimento. Eu peço, cubra o teu povo com teu sangue, ajuda todos a crescerem, a cada dia a começar por mim. Muito obrigada por tudo, Deus. Eu peço, Senhor, um grande avanço no entendimento de cada um, no quebrantamento, na visão, que o entendimento de cada um seja aberto, que as escamas dos olhos caiam, que corações duros sejam trocados, que um espírito maduro, que só leva a crescer, domine a vida de cada um. O Senhor está nos mandando crescer, cresçamos em tudo. O caminho é esse, é crescer, crescimento constante, contínuo. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Deus. E nos guarde, é o que eu peço, de pecar contra o Senhor e de agir com religiosidade, hipocrisia, legalismo. Nos livra, meu Deus. Nos defenda de nós mesmos, é o que eu peço. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Graças a Deus, amém.